Fala, galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para a gravação de mais esse incrível podcast. Aqui ao meu lado, o Vini. Salve, e salve. Hoje com uma convidada mais do que especial, que é a Beatriz Capobianco, do projeto Solta Esta Loba. Maravilhoso esse seu projeto. Lembrando que o nosso podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, o Instagram Pablo Bernard Oficial. Se você está precisando daquele sapato, daquele cinto, daquela carteira, daquela bolsa, acesse o site e você vai se surpreender. Obrigado pela presença, Bia. Eu que agradeço. Valeu. Agradeço o convite Salve, de poder conversar, né? Bater um papo é sempre bom. Muito legal. Parabéns aí pelo seu projeto do Solta Essa Loba. E agora vamos revelar o segredo do Solta Essa Loba, né? Como que é o seu projeto? Tá, Fala pra nós. A gente trabalho hoje, né, com Mulheres que Dançam, que é um projeto desenvolvido hoje, atualmente, né, pela Solta Essa Loba, que é a minha marca, que é um trabalho de empoderamento através do movimento. É um projeto que atende mulheres, meninas e mulheres, né, no município de Cotia e Vargem Grande Paulista, atualmente. E a gente está com 12 anos de história, trabalhando assim, dividindo, né, as idades, assim, de 8 a 12 anos, de 13 a 18 anos. Cada mulher tem uma fase, cada fase a gente trabalha algumas coisas. Então a gente vai trabalhando o empoderamento, o reconhecimento do próprio corpo, essas descobertas, né, quando a criança vai se desenvolvendo, como que é essa lida, como que ela lida com ela, com o outro. Então, todas essas transformações a gente olha para isso através do movimento com a dança. E as adolescentes também, como que a gente vai lidar com isso, mulheres que estão naquela fase de que acumula funções, e é mãe, trabalha fora, trabalha em casa, trabalha, né, tem muitas funções, e às vezes esquece de ter aquele tempo de olhar para ela. Então a gente trabalha através da dança, através do corpo, da consciência corporal, esse amor próprio, essa busca de autoconhecimento, e usa a dança e o movimento como uma ferramenta de empoderamento. Só para eu entender aqui também, é um trabalho que você desenvolve na comunidade, assim, ou qualquer moça ali pode entrar no seu projeto? Qualquer moça pode entrar e é na comunidade. E é na comunidade. Atualmente, assim, estava conversando aqui já, né, no início, atualmente, aliás, desde que começou o projeto em 2012, a gente começou chamava Anaí Bela Flor. Certo. Então, a gente procurou um lugar de... Qual que foi a questão toda, né? Eu tive uma libertação muito grande com a dança, assim. A dança me transformou, me libertou, me orientou, me trouxe um caminho de amor próprio mesmo, assim, muito profundo, assim. Eu falei, cara, é direito, assim, da mulher ela poder se amar, se conhecer e conhecer tudo isso, conhecer o poder dela, a função dela, o que ela pode fazer com essa coisa toda que é ser mulher, né? E aí, na época, eu tava em Pinheiros, dando aula e tal, e eu falava assim, nossa... Vamos... É direito, assim, né? E quem não pode pagar para fazer essa aula? Como que a pessoa acessa? Assim, quem quiser, porque não existe só esse tipo de acesso, mas quem tiver essa coisa da arte, da dança, da beleza, como que a gente... E aí a pessoa faz o quê, né? Como que ela faz? Eu falei, eu quero começar um negócio assim, né? Então, a gente começou na Praça de Calcaia do Alto, com uma dança livre ali, juntei umas pessoas, assim, que eu conhecia através de um conhecido, gostava de dançar. Montei, assim, uma apresentação rápida, e aí em 2012 a gente começou, a gente nunca teve um espaço, a gente teve um espaço próprio durante um ano, que a gente conseguiu uma pessoa que colaborou com o espaço pra gente. Mas nesses 12 anos de história, foram espaços emprestados, então a gente... estava no Centro Cultural de Calcaia, depois a gente foi atender Jardim Japão, que é um bairro mais afastado de Calcaia, crianças dentro do CRAS, que já é um lugar ali que recebe as pessoas, né, da comunidade, com situações... A gente atendeu ali crianças, adolescentes em situação de risco, então, para não ficar no meio ali da comunidade, ali soltos, assim, ociosos, ou até com questões de presenciar violência doméstica, esse tipo de coisa, eles ficavam no contraturno da escola, eles ficavam no CRAS tendo atividades, e aí a gente juntou o projeto e levei, que na época era Anaí Bela Flor ainda, né? E aí a gente atendia a criança lá, depois foi pro Monte Verde, que era um outro bairro. Então, assim, durante 11 anos a gente ficou em Calcaia atendendo em alguns pontos e a gente trazia a comunidade, o convite. Então, passava nas escolas estaduais, eu passava de sala em sala, quando tinha alguma apresentação de festa junina, de concurso de paródia, sempre nas estaduais e municipais. Então, a gente se apresentava lá,
Daí primeiro era eu, depois era eu e mais algumas alunas que já estavam se desenvolvendo ali pra convidar e falar, vem dançar. Tipo assim, você pode ser uma Anaí, vem aqui que é diferente. E nesse caso, na questão, né, de qualquer mulher pode dançar, isso é uma coisa muito forte, porque quando a gente é criança, homem ou mulher, independente, a gente é muito ligado às artes, né? A gente tem uma coisa que a gente pega, assim, um papel, faz uma bolinha e fala, mãe, desenhei você, né? Não tem não tem uma técnica envolvida ali. Toca uma música, a criança, o bebezinho tá lá movimentando, é do corpo. Nossa essência, ela vai pro lado das artes, né? Pega, assim, o pessoal da música e pega as tampas das panelas, a criança bate a colher de pau e ela tá fazendo uma melodia dela ali, tá lindo, maravilhoso. E a gente vai crescendo e vai pondo o quê? Julgamento. Ai, o outro vai me olhar, ai, tá feio, ai, não sei fazer, agora eu não sei desenhar. Ah, não, eu posso até desenhar uma cara, mas eu não sei fazer, porque aí tem um que faz melhor, aí entra comparação. Então, tudo isso vai entrando. E no lugar ambiente mulher, isso é muito mais forte no sentido do corpo, né? Da relação nossa com o corpo. Porque a gente entende que a gente tem que ser magérrima, perfeita, dentro daqueles padrões, né? De beleza. E isso vai sendo construído dentro da nossa cabeça. Então, quando a gente tem muitas crianças que eu atendi, assim, bem no comecinho ali em Caucaia, elas nunca tinham ido em teatro, nunca tinha saído de Caucaia, nunca tinha saído da escola, assim, da casa, né, assim, não veio pra Cotia, nunca foi num McDonald's, nunca saiu, nunca teve. E aí, logo que a gente começou em 2012, a gente abriu, foi nas escolas, então assim, a gente acessava a comunidade através da escola. Então, ia em escola pública, escola estadual, municipal, falava, a gente tá com um projeto lá, vem dançar. E aí, chegava lá. No primeiro ano, a gente já fez um festival, que foi o primeiro festival, ainda estava grávida de 8 meses no primeiro festival, mas a gente fez. E aí eu trouxe professoras, colegas minhas de São Paulo, que se formaram comigo na dança do ventre, no Tribal Fusion, que é uma outra modalidade ali e tal, uma outra linguagem. E aí, quando elas vieram, elas já vinham o quê? Traziam uma música ali que tem um significado, uma roupa colocada diferente, porque elas vinham para espetáculo, elas estavam acostumadas a fazer, mesmo quem estava começando. É um outro universo, a pessoa consegue comprar um cinto que custa R$300, uma roupa que vai custar R$1.500, é outro universo. E a gente fez um camarim das convidadas. E aí, quando elas se apresentaram, eu lembro de ver minhas alunas, assim, eu tinha uma experiência um pouco de evento, de fazer evento, só que a gente fez um evento que as mães faziam as roupas, a gente tinha uma avó que era costureira, pegava a cortina que alguém ia jogar fora, fazia o cinto. Depois tem umas campanhas que depois, mais pra frente eu falo, joga no meu lixo, que é assim, usou brinco, quebrou, não vai usar mais, joga no meu lixo, porque as meninas faziam as próprias roupas. E aí eu lembro, isso ficou muito assim marcado pra mim no primeiro festival que a gente teve, que as meninas falavam assim, as crianças, né, nossa, eu tirei foto com uma famosa, assim, não era uma pessoa famosa, mas para ela era aquele lugar de um estado de que eu não tenho acesso àquilo, né, era diferente. E de repente elas olhavam e falavam assim, nossa, eu posso ser uma famosa, eu posso ter isso. Então, isso foi trazendo um lugar com elas, assim, na construção, assim, lá em 2012 já, né, assim, quando a gente começou, que era um lugar de construção de eu posso ser o que eu quiser, eu posso na dança, inclusive, porque na dança você pode interpretar, você pode fazer uma dança, pesquisar sobre Brasil, você pode pesquisar sobre tango, sobre hip hop, e você pode trazer essa referência, mas tudo isso, né, não só com pelo movimento, pela técnica, e sim para trazer um lugar de empoderamento, de falar assim, você é você tem a sua personalidade e ela é bem-vinda aqui, vamos lá. E você acha ainda que no Brasil essa questão de cultura e arte ainda está muito... o acesso maior ficam para as pessoas que têm um capital maior, né? Eu particularmente, falando por mim, assim, eu, Beatriz, eu acredito que sim. Eu acredito que, assim, mas é uma opinião super particular, assim, né? Eu acredito que, assim, nós não valorizamos o que a gente tem dentro das comunidades, dos sertões, das coisas, porque a gente tem muita cultura e é uma cultura muito rica, muito rica. Porque a gente tem vários lugares, várias coisas e nós somos muito mais valorizados fora do que dentro. Né, do país, assim, a capoeira, a gente estava falando no encontro de cultura que a gente teve essa semana, falando sobre isso, quanto que a capoeira é super valorizada fora do Brasil, assim, quanto as pessoas levam e os professores, o pessoal onde junta, porque tem uma energia muito forte, assim, um axézão lá, e a capoeira vai e move o Brasil, o samba, essa coisa toda, eu acho que
o lá fora, assim, é mais valorizado. E aqui dentro, quem tem mais grana, assim, acaba tendo mais acesso. Porque, inclusive, as próprias pessoas que fazem a cultura, na minha opinião, né? As próprias pessoas que fazem a cultura, elas não sabem que aquilo é. Eu tenho uma amiga que é uma artista maravilhosa, dança com a gente no projeto, e esses dias eu tava conversando com ela, eu falei assim, não, porque você é uma artista. Ela falou assim, nossa, eu nunca me vi nesse lugar de que eu sou uma artista. Eu falei, você faz arte, você faz cultura. Isso tipo, é impressionante, né? É maravilhoso. É muito rico, é muito rico. Então, eu acredito que as pessoas não têm esse entendimento do potencial que elas têm em ser quem elas são, assim, naquela... Não tem esse olhar, né? Porque é muita sofrência também, né? Tem muita coisa, muita porrada da vida, às vezes a pessoa não consegue olhar. E isso muda tudo, né? A frequência, uma música muda, uma dança muda, um brilho muda a vibração, né? E muda a vibração, muda Sim, tudo. Evidente. Ô, Bia, e hoje você abdicou da sua vida profissional toda em função desse projeto? Como é que você... Como é que você Mágica que se chama, né? mantém? Então, é muito boa sua pergunta, assim, a gente... É uma construção. O que acontece é o seguinte, né? Atualmente, a minha renda hoje, ela vem de aula de iniciação de dança, iniciação ao balé que eu aplico no Colégio Desafio em Cotia, que eu adoro, assim, adoro as alunas, tudo incríveis, assim, maravilhosas, né? São maravilhosas. Eu dou aula ali desde os 3 aninhos, então eu pego uma fase, assim, que eu adoro, que é de onde vem a minha renda hoje para sustentar o rolê todo, porque aí eu dou aula alguns dias da semana e é isso. Só que o projeto, desde que começou em 2012, a questão foi, né? A minha ideia na minha cabeça foi assim, né? Eu vou fazer uma coisa para a comunidade, entendo que, sei lá, a prefeitura, o pessoal vai fazer uma coisa para trabalha para a comunidade. E aí eu vou fazer independente da prefeitura, eu vou fazer, eles já me deram o espaço, ok. Enquanto não tem alguma coisa ali mais concreta, eu vou pedir para as pessoas, quem quiser apoiar, ajudar. Mas o que eu vou fazer? Não vou chegar lá e falar, eu estou com uma ideia de um projeto. Eu vou fazer isso aqui. Vou juntar as minhas alunas, vou mostrar que eu faço um trabalho e vou conseguir patrocínio. Tipo, eu vou falar, pessoal, estamos ali com 100 alunas, você não quer fazer parte disso? E aí, a nossa ideia, inclusive, sempre foi fazer assim, não quero chegar, de verdade, eu tenho até hoje, eu enfrento esse lugar, né? Você vai pedir, às vezes, R$50 num comércio e as pessoas olham com uma cara de assim, ai, caramba, tá pedindo de novo, sabe? Só que eu nem quero essa ajuda. Porque, assim, eu quero falar assim, gente, somos mulheres incríveis, que estão se redescobrindo, que estão se remontando, que estão mudando suas realidades, e nós somos maravilhosas mesmo. Então, assim, você não quer fazer parte disso? Tipo assim, você topa vir com a gente e falar, cara, tô vendo o que tá acontecendo. Aí eu falei, eu vou juntar informação, e aí depois de um tempo eu vou buscar patrocínio. Só que aí depois de 3 meses de aula, fora o fato na época, né, que eu tava grávida, depois de 3 meses de aula, ou eu cuidava da parte burocrática, ou eu dava aula, porque eu também tinha que trabalhar em outros lugares. E eu falei, cara, não vai dar, não posso abandonar essas pessoas agora. Tipo, toda vez, inclusive assim, após anos, né? Eu lembro uma vez, acho que eu tava no 3º ano, assim, um dia eu falei assim, não, Deus, chega. Falei, olha, eu amo esse projeto, não dá mais pra continuar, porque eu gostaria muito de falar assim, cara, eu quero hoje organizar todo esse rolê, quero organizar isso, todo esse jardim, e falar, empresas, vamos comigo, tô fazendo isso aqui, vamos fazer junto, tem mais pessoas fazendo aqui, a gente tá se organizando, a gente faz as roupas, a gente dança, a gente se apresenta, a gente move, a gente comove, a gente é super autossustentável, só que não tem a parte do financeiro. Então, assim, vamos vir junto, porque daí eu largo tudo que eu tô fazendo, porque o que eu amo fazer, o que eu quero fazer é isso. Só que não tem subsídio, até hoje não tem. Agora, que tava comentando, né, agora de 3 anos pra cá, no meio da pandemia, eu montei a Solta Essa Loba, que é uma empresa que agora, né, eu me considero produtora cultural, que a gente promove os eventos, e agora a gente está entrando numa organização para falar, o projeto custa tanto, e buscar pessoas que agora estão chegando. Cara, que legal isso daí que tá acontecendo. Putz, que legal, quero fazer parte disso. Então a gente tá começando a alinhar essa frequência. E aí eu digo, né, mas por que nunca parei? Porque aí eu fiquei 12 anos sem nada, e não é só eu conseguir R$1 para mim, né, ou dinheiro para mim, para eu conseguir trabalhar nisso e me jogar de cabeça e falar, quero cuidar disso. Mas para elas, assim, não tinha. Eu olho hoje, gente, os festivais, a gente tem alguns vídeos, assim, poucos, né, sobre Festival de África que a gente fez, Festival de Brasil e outras tribos. Eu falo, gente, olha o que a gente fazia sem grana. Como que a gente fazia isso sem dinheiro? Sabe, em 2000 e... Esse festival aqui, um antes desse, que foi 2014, que foi o Brasil e outras tribos. Eu falei para minhas alunas assim, a gente vai dançar de arara vermelha.
Desculpa, 2015 no Amazônia. Eu falei, vocês vão dançar de arara vermelha e a gente vai fazer um leque de penas. E esse leque de penas era inspirada em algumas professoras de Tribal Fusion, que são, assim... O que é o Tribal Fusion? Tribal Fusion é muito legal. Ai, é maravilhoso. É assim, existe uma dança... que nasceu na década de 80 na Califórnia, que é uma... O que aconteceu? Algumas bailarinas de dança do ventre viajaram pelo mundo, foram lá pra Índia, foram pra Espanha e tal, e elas eram dançarinas de ventre, e elas começaram a andar ali pela Europa, tal, e elas foram pegando um pouquinho daquela dança, da Espanha, falando, nossa, que gostoso, olha como que traz uma imponência, tal, não sei o que, legal. Aí foram ali pra Índia e viram outros tipos de giro, outros tipos de referência, outros tipos de coisas legais que elas falaram que legal. E elas voltaram lá pra Califórnia e tal, fizeram lá um festival, pra resumir, assim, né, pra ilustrar. Fizeram um festival e aí começaram a tocar, só que daí aquelas que viajaram começaram a fazer uma dança diferente, elas não dançavam mais só o ventre normal, elas começavam a colocar uma mão, uma coisa, e falaram assim, o que vocês estão dançando? Ela falou, não, estão dançando dança do ventre. Ele falou, não, isso aí não é dança do ventre. E aí começou a criar um novo estilo, que seria tribal ATS, que era American Tribal Style, estilo tribal americano, de dança, que era uma dança de improviso combinado. Então elas falaram, então vamos fazer assim? Então a gente pode misturar, que a base são essas 3 danças, dança do ventre, dança espanhola e dança indiana. Então a gente pode organizar essa dança de um jeito assim, se eu fizer assim, se eu fizer um passo, mas eu levantar os 2 braços, quer dizer que eu vou girar. Então, quando elas iam se apresentar, não tinha coreografia, mas tinha os passos combos que eram soltos a partir da senha. E aí elas começaram a decorar essas senhas e dançava, assim, no mínimo 2, no máximo 4 em cena, porque era uma dança que você tinha que... E é muito legal, é muito lindo. Mas ela tem como base a dança do ventre. A dança do ventre. Só que algumas bailarinas falaram, cara, isso é muito legal. Porque, assim, se eu tô misturando três linguagens... São 3 músicas, são 3 roupas, são 3 culturas que eu tô misturando. Então, de repente, entrava um turbante, de repente entrava uma saia quilométrica de 200 metros, de 15 metros de roda, que vem da espanhola, aquele passo, mas entrava uma calça gênio que vem da indiana. Então, começou a ter essa união das culturas. E algumas bailarinas falaram assim, mas eu quero colocar isso na capoeira. Mas eu quero colocar isso no tango, mas eu quero colocar... E aí começou a trazer essa nova modalidade, que é o Tribal Fusion, que eu sou apaixonada. Hoje, por conta de questões culturais, muita gente conhece como Fusion Belly Dance, porque é uma dança do ventre fusionada, que eu posso fusionar com o que eu quiser. E isso traz uma liberdade, uma personalidade muito grande. Porque eu posso dançar o que eu quiser. Então, assim, se eu trago uma referência, eu gosto muito de música brasileira. E ajuda a despertar talentos, né? Porque Super. o cara é igual música, né? Você abre pra criatividade da pessoa também, né? Isso. Tem a base do ventre, mas de repente a pessoa vai inventar alguma coisa ali que harmoniza com o E a negócio. técnica entra, porque para ser considerado um fusion, não é assim que a pessoa vai... Por exemplo, como eu gosto muito de música brasileira, na época de festa junina eu adoro, né? Eu faço live, às vezes, que a gente fusiona com baião, com forró. Aliás, eu queria aproveitar essa sua fala para também já expor aqui que eu sou muito mais a nossa festa junina do que o Halloween. Então. Não tenha dúvida. Mas, Bia, deixa eu falar? só te perguntar uma coisa. E eu também, como músico, como artista, também vejo alguns projetos com certas ressalvas, assim. Vejo muito projeto, assim, audiovisual, que chega na comunidade, dá uma ilha de edição, uma câmera, as pessoas se apaixonam por aquilo E aí vai embora. e vai embora. E não consegue Evoluir nisso. Daí eu vejo isso como, vez por outra ali, até um pouco cruel, né? E eu vendo outro artista aí, que eu nem vou falar o nome, ele falando assim, pô, cara, faz o que você gosta, faz o que você ama, que é a sua assinatura no mundo, a sua autenticidade. Mas garante o arroz e feijão. Até para você ficar mais tranquilo para fazer, né? Como você vê isso? Hoje, assim, a minha... Nossa, modal, né? Não, mas é super importante. A gente devia ter gravado isso há 12 anos atrás. Inclusive, para complementar essa fala dele, você não teve nenhuma aluna ao longo desse período todo que ela se transformou, que está com você lá desde 2012 e que hoje poderia ser uma professora que pudesse incorporar o seu lugar
para deixar que você tenha mais tempo para exatamente estar à frente de captação de grana, à frente de expansão do projeto e tudo mais, e essa aluna tocar o negócio? Então, a gente já tá... A proposta já está sendo essa, porque hoje em dia, como eu falei, tem 3 separações ali, né? Criança, adolescente e adulto. A minha paixão hoje, o meu trabalho é mais voltado para as adultas. E eu já tenho 2 professoras, assim... na agulha ali, na bala, para conseguir entrar, mas eu também não vou querer para elas o que eu queria, o que aconteceu comigo, né? De falar, não, vem aqui trabalhar de graça durante... Que Oxalá abençoe. Né? Sobre isso. Então, essa é uma dúvida, porque o projeto não é só para trabalhar o aspecto físico e emocional da pessoa, é para criar também uma fonte de renda? Para essas mulheres? Eu acredito que, assim, o principal do projeto seria o despertar e a autovalorização. E aí, quando a pessoa descobre isso, o que vai acontecer? O que isso rebate? É uma pessoa que para de aceitar relacionamento abusivo, Sim. porque ela começa a se reconhecer, a se amar e falar, cara, peraí. O senso de pertencimento dela também, de falar, né? O lugar de fala. O lugar de fala, o lugar de olhar pra si. Porque a gente tá falando de 3 milhões de mães solteiras, né? Inclusive eu. Nossa, de repente estou em tantas estatísticas aqui nesse programa. Acho que eu vou sair daqui meio pensativa. Não, pra sair feliz. Não, imagina. A nossa conversa tem que ser leve, suave. Não, tá tranquilo. Mas acho que é importante a gente olhar pra isso, né? Então, assim... Mas deixa eu até me situar aqui nas perguntas que a gente fez. Primeira, essa questão dali do ganho, né? Eu tenho muitas ideias, minha cabeça borbulha, assim, tem hora assim que de vez em nunca, mas não, obrigada, eu vou ficar na água hoje. Minha cabeça borbulha, assim, ideias e coisas, e eu falei, cara, eu quero abrir ali a parte profissionalizante, isso é uma ideia da etapa 2. A gente está em busca de uma regularização hoje junto a governo, para reconhecer a gente como um projeto sério que as empresas podem, sei lá, estamos estudando agora, né? Como que a gente consegue abater de imposto e realmente... Com as licitações. Tal. A gente o primeiro edital que eu participei foi ano passado, aqui no Municipal. Então, assim... Ganhou? Não, um eu ganhei e outro não. Ótimo, assim, então a gente eu tô aprendendo, a gente tá fazendo um curso agora pra exatamente falar, cara, é isso. Então, assim, dentro do nosso projeto, a princípio, como foi perguntado assim, a princípio, o nosso trabalho é um lugar de trazer reconhecimento e amor próprio, principalmente. E da aluna entender, seja assim, com 8 anos, a gente vai formando, né, do 8, 12, de 20, 30, 50, que ela pode ser o que ela quiser, o que você gosta, o que você quer. Ah, mas eu quero... trabalho, não sei o que, eu quero fazer bolo. Faça bolo, acredita. É pra ela acreditar nela. Então, acho que isso traz um lugar de falar, vou começar a vender bolo, vou fazer não sei o que, ou eu vou dançar. E aí, voltando a essa pergunta, eu tenho uma aluna que ela assim, antes do projeto eu a conheci, a gente tá montando um vídeo agora, um vídeo pra contar a trajetória de 12 anos, e ela foi dar o depoimento dela, né, que ela me conheceu quando ela tinha 8 anos, e não tinha projeto ainda, eu ajudei ela com uma coreografia, e ela falou algumas coisas e tal, e aí, depois de um tempo, ela, no primeiro dia de projeto, dia 25 de março de 2012, ela estava lá na praça, ela se apresentou, ela falou, não, mas como assim, sem coreografia? Eu falei, não, sente, escuta a música e se solta, e vai. Fazia um momento deusa, vamos lá, dançando no chuveiro, vamos lá, conecta, tal. Foi. E aí ela foi crescendo ali, tava no projeto, depois deu uma afastada, depois voltou, um dia ela falou assim, Bia, eu vou fazer uma faculdade de educação física, mas ela acabou indo pro lado do hip hop, assim, mais forte. Eu falei, amiga, por que você vai fazer educação física, querida? Faz dança, né? Faz faculdade de dança, tal. Daí ela falou assim, nossa, legal. Foi fazer. E hoje ela tem a academia dela em Calcaia do Alto, que se chama Rastro, é maravilhosa. Ela trabalha com muita criança. E eles falam isso, né? Pra você ver como que fica. Ela deu o depoimento dela, então eu sei que isso é real, né? Eu falei assim, você sente que isso te influenciou, te impactou de alguma forma pra sua vida? Ela falou assim, totalmente. Porque a primeira aula que ela deu foi dentro do projeto, que eu dei uma turma de Fusion pra ela, das crianças. E aí ela aprendeu aquilo, e a academia dela chama Rastro, porque ela quer deixar um rastro na história de vida dessas crianças. Que hoje ela tem mais de 200 alunos, assim, na academia. E algumas outras que a gente tem formado, a gente reconhece, a gente sabe que são muitos anos dando aula ali, a gente vê quando que a aluna tem uma pegada aqui que vai, aqui desenvolve, fala, por que você não se desafia? Vai aqui para Tem muitas modalidades, né? Tem uma dança ali que a gente tem uma linguagem que chama Dark Fusion,
Que não é... Eu falo assim, eu lembro um congresso que eu participei que o professor falava assim, não é você se vestir de preto, ir lá e dançar gótica, um heavy metal, Dark Fusion, não é isso. O Dark Fusion é você pegar uma dor sua, uma perda de alguém, um término de um relacionamento, alguma coisa que você não superou, e você transformar isso em movimento e você expor isso, você trazer isso pra luz. É o dark, é aquela sombra que você vai trazer pra luz. Então é isso que eu falo, não é só você chegar lá e aprender uma técnica de dança. Poxa, a gente tá falando aqui, gente, de crianças que não tinham como comprar roupa pra se apresentar. Não tinha nada. Então a gente fazia a campanha lá do Joga no Meu Lixo, juntava aquele monte de sacola e falava, vamos fazer as nossas roupas. Então, assim, o que ela quiser desenvolver, ela vai desenvolver. Ela vai pensar. Então, se eu quero interpretar o sol, não dá pra dançar com uma roupa preta. Vou procurar. Isso tudo vai agregando, vai crescendo a criatividade, vai abrindo, expandindo, né? Sim, sim. Então faz uma base emocional muito forte pra pessoa, pra ela seguir na vida, preparar a pessoa que não teve tantas oportunidades, não teve, às vezes, nenhuma oportunidade, para um eventual até mercado de trabalho, para ter uma pouquinho melhor sanidade mental, certeza. Né? Isso é certeza, porque as pessoas em toda elas fase. já são marginalizadas, elas já ficam à deriva, ficam à esquerda ali da própria situação que elas vivem, né? Da sociedade. A sociedade, preconceito. Então, assim, o trabalho é maravilhoso. Muito legal mesmo. Bem bacana, assim. E quais foram os maiores, tirando o aspecto financeiro, que você já falou, os aspectos mais desafiadores que você enfrentou, assim, ao longo desse período, no sentido de encontrar preconceitos com a dança do ventre, que a dança do ventre, quer queira ou não, ela tem um apelo sexual, né? Uhum. Eu não sei bem como que é. Eu não sei se isso é uma questão cultural ou se ela de fato é com apelo sexual. Mas teve algum preconceito dentro de comunidades e etc. E tal? A gente teve, sim, principalmente em relação a questões religiosas, né? Muitas pessoas, às vezes, são de uma certa religião, ou a própria mãe frequenta uma religião, e aí a filha fica na rua, mas aí a filha vem com aquele... Porque aí o que ela... Por exemplo, assim, né? O que ela tinha de acesso aqui? Ela tinha, sei lá, funk, um pancadão que vai... Assim, eu particularmente gosto de uma batida do funk, de alguns lugares ali. Mas eu acho que são lugares muito ali perigosos em relação a sanidade. Não, ao meio que vive mesmo, ao né? jeito também que você... Assim, a autovalorização mesmo da mulher. Tem alguns que acabam com a imagem, né? Falam assim, se é isso... E isso é uma coisa interessante de se pensar. Antes de ter esse projeto, eu dei aula na Escola da Família de Caucaia, já com dança do ventre. Aí era dança do ventre mesmo, né? Ali no projeto eu falo até danças femininas, porque quando eu falo, vamos ter aula de tribal, o pessoal acha que a gente vai entrar vestido de indígena e bater a mão na boca, as pessoas não sabem muito o que é. Então eu falo assim, a gente vai ter danças femininas, a gente puxa pra cá. Mas aí, lá na época que eu comecei na escola, que eu tava com 19 anos, a gente apresentava dança do ventre na festa junina. Daí não tinha nada a ver com nada, né? A música árabe no meio da festa junina. Ok. Mas tinha muito esse lugar desse lugar de ver que as crianças estavam de barriga de fora. Então tinha, assim, rolava esse lugar. Mas isso que, inclusive, deu gás para começar. Uma das coisas que deu gás para começar o projeto. Porque, inclusive, para você ver, né? Na época, eu particularmente, usava a apresentação de dança do ventre da forma que as meninas usavam funk há um tempo atrás, não sei se ainda agora, mas de uma maneira de aceitação. Porque quanto mais esse cara estiver me olhando, mais eu estou sendo maravilhosa, gostosa, linda, e todo mundo tá me querendo, então eu tô sendo aceita. E é uma mega, assim, distorção dessa aceitação, porque vem de fora, então é horrível. Então, mas a dança do ventre, ela foi criada lá com os árabes, né? Sim, tem árabes e também ela circulou, ela se dissipou através dos ciganos. Tá, isso, dos ciganos que aí também. levou pra Europa, levou pra vários lugares. Qual era o objetivo inicial da dança? Da onde derivou? Por que as mulheres começaram a fazer? Porque ela tem esse apelo muito sensual, né? Então, dentro dos meus estudos com a dança, a gente tem dois lugares ali
que eu fui ali para os estudos, né? Tem um lado ali mais Egito, que tinha uma questão totalmente sagrada. Então, a dança e o corpo da mulher, inclusive para a gente movimentar essa coisa de movimentos de quadril, movimentos da pelve, era uma dança que ela era para as divindades, era uma dança pedindo fartura, pedindo abundância, pedindo fertilidade, para que tivesse bons filhos, para que fosse assim, pela família. Então, era uma coisa sagrada e espiritual que era praticada em rituais para as deusas, para a deusa Ísis, né? Tem esse rolê mais sagrado. Cleópatra. É uma coisa meio, né? E aí traz. Eu acho que a questão é, inclusive, em todas as religiões, tudo a gente pode puxar para um lado positivo, um lado negativo do que a gente quiser, né? E aí, dentro, por exemplo, mais ali da cultura árabe, ela já entra como tem esse símbolo ali feminino, mas tem todo um lugar ligado a uma cultura que não permite que a mulher se exponha para nenhuma outra pessoa que não seja o marido. Então vai entrar ali como uma sedução, mas não deixa de ser talvez uma dança do acasalamento, ali, uma coisa assim que você tá para seduzir, né? Sim. Então ela vem com esse contexto mais sagrado, mais cultural. Mas aqui ela vai para outros lugares, né? E o tribal é muito bom porque, por exemplo, a gente consegue misturar com o Brasil. Fazer essa base, é uma adaptação, virar Brasil, uma adaptação. Isso que até tinha uma dúvida que eu ia te perguntar, exatamente isso, que eu pude responder, que era se você criou alguma adaptação da dança do ventre para a realidade do Brasil, mas aí já tá explicado que isso aí já, né, não só o aqui... O Fusion dá pra gente fazer mas... total isso, e é muito legal, porque a gente vai trabalhar, e aí vocês entendem que assim, não é só a dança, né, não é a música só e a dança, a gente traz toda uma cultura, a gente vai criar figurinos que vão ter fuxico, que vão ter renda, que vão ter chale, que aí é tecido, então... Tem toda uma feminilidade já em toda essa história, rendas. Não, já tá tendo aqui para dois ogros aqui, né? Qual foi a história de superação mais impactante para você, assim, que você teve ao longo desse tempo? De chegar, por exemplo, só um exemplo aqui, patético, de uma menina que eventualmente está nas drogas, tá com a vida comprometida e entrou no projeto, você conseguiu uma recuperação, sei lá, alguma coisa assim. Tá, curioso que eu tive uma mais curta, assim, que foi um período curto, que foi, acho que foi um sinal de Deus, que era uma senhora, porque a gente não atendia especificamente melhor idade, né? Tipo, que seria acima de 60 mais. Mas eu não fechava a turma se alguma mulher de mais de 60 quisesse dançar e conversava para que ela fosse no limite. E entrou uma mulher uma vez que eu falei assim, Deus, não dá, não sei mais o que fazer, assim, eu tô cansada, eu preciso ter grana, eu vou parar um pouco, vou atrás de patrocínio, eu vou voltar, e assim, hoje é meu último dia de aula, eu vou ver o que eu falo com as meninas, e aproveitar que entra férias, eu falei, vou fazer isso. E aí foi essa senhora de uns 80 e poucos anos na minha aula, e ela fez a aula bonitinha, ela tal, eu observando que ela fez tudo, tal, que a gente fez, aula, tal, quando acabou a aula, eu falei, e aí, tudo bem? Você foi bem? Ela começou a chorar e falou assim, olha, eu acabei de perder meu esposo recentemente, meus filhos moram fora do Brasil, e assim, não é uma situação, uma realidade comunidade, mas era uma mulher que precisava de uma ajuda, né? E aí ela falou assim, meus filhos moram fora do Brasil, eu perdi meu cachorro e eu não tenho mais sentido de vida. E essa aula me trouxe o sentido de volta de vida. Daí eu olhei e falei, nossa, Deus, sacanagem, né? Agora não vai dar pra deixar esse negócio mais. Agora, de meninas, assim, de adolescente, eu lembro, assim, bem mais perto, assim, do começo, essa coisa de trazer... personalidade foi uma coisa que foi uma sacada assim muito como é que fala? Intuitiva, porque eu não fazia consciente, mas a própria dança do Fusion trazia esse lugar de individualidade, que é você tem valor exatamente por você ser quem você é. Se você for o outro, não dá. Por que acontece? Imagina você tá ali, e aí eu apareço com uma flor vermelha. E principalmente no mundo da dança, que acho que no mundo artístico tem muito isso. Aí daqui a pouco um monte de gente aparece vermelha porque quer ficar igual a outra. E tem um negócio de competitividade, inveja. E nossa, a outra dançou melhor que eu e tal. Desde o começo no projeto não existia isso. Era uma coisa, eu ficava besta de ver que era uma parceria. Eu cansei de ver, eu tenho um cinto que a gente chama de figurinha, que era uma esperando na saída do palco pra colocar a outra. Amiga, você precisa de mais um brinco, peraí, tirava da orelha. Você sabe por que acontece isso às vezes?
porque as pessoas se reconhecem que elas estão no mesmo barco. Por exemplo, se você vai numa academia cara, você vê que existe uma competitividade por quem usa o melhor tênis, por quem a mulher que vai com a melhor roupa. Existe uma competitividade financeira ali clara, né? Do melhor carro. Do melhor carro, da melhor posição, status quo. E quando a pessoa está dentro de um projeto desse, eu acho que uma se reconhece na outra e a coisa anda, flui muito melhor. Você não acha, Vini? Eu acho sim, porque como tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo quer que esse barco ande também, né? Navegue ali por águas mais tranquilas. Entre mulheres, eu sinto que tem um lugar de competitividade meio... Não sei, assim, papos, assim, né? Que homens têm essa coisa mais de parceria, até pra fazer coisa errada. E as mulheres têm uma coisa meio de competitividade mesmo. E na questão da dança, da beleza, isso fica mais aparente. Mas aí a questão que a gente puxou, né? Das alunas ali que brilharam, assim, que tiveram experiências... Eu não me lembro de nenhuma específica de questão, assim, por exemplo, com dependência química, assim, eu não me lembro. Mas o que eu me lembro muito de escutar dos pais que me procuravam para falar assim, nossa, a minha filha se transformou depois do projeto e ela tá seguindo uma linha que eu não imaginava. Porque, principalmente adolescente, é aquela fase que uma vai de short pra escola, todas vão de short. Uma vai de boné, todas vão de boné. Tem aqueles grupinhos, né? E, de repente, a gente tinha grupinhos formados de pessoas com personalidade. Onde o que ela significa. Uhum. Então, eu lembro de uma primeira vez que aconteceu isso, que foi onde despertou isso, foi o primeiro festival, que tinha uma aluna que ela vinha sempre com o cabelo de lado, e ela tinha uns 8 anos. O dia da apresentação, todo mundo tava de coquezinho, ou fizemos um arranjo com um girassol, que era a turma girassol. Quando chegou na vez dela, alguém foi prender, eu falei, não prende. É a característica dela, ela usa o cabelo de lado, não dá pra tirar isso dela, é o contrário, que mais meninas tenham suas próprias características, né? Então elas tinham isso. Eu tenho um depoimento de uma aluna já que começou na adolescente, começou com 13 anos e hoje ela é adulta e faz parte da turma das adultas, que ela tem um depoimento nosso, que ela fala assim, olha, eu tava seguindo a minha vida, sempre fui tímida, eu não sabia quem eu era, eu não sabia nada. Uhum. E olha que curioso, também tem isso. A forma física da pessoa, ela vai pautando muito das atitudes da pessoa, vai construindo, né? Então, por exemplo, eu tinha alunas que tinham um seio muito grande, muito grande. A forma que a pessoa anda na rua é assim, e não é só por conta do peso do seio, é porque ela não quer... sofreu bullying, porque, é a peituda, não sei o quê. Então, sofreu muita coisa com aquilo. Aquilo entrava num lugar nela que ela falava assim, sou mesmo e eu sou maravilhosa, entendeu? Tipo, quebrava esse lugar da pessoa. Se afundar, eu tive uma aluna linda, linda, linda. Eu falava assim, gente, essa mulher é linda, linda. A menina tinha, assim, 12 anos, só que ela era, tipo, uns 20 centímetros maior do que as outras crianças. Grandona, assim. Nossa, linda, linda. Quando eu falava com ela, eu não me recordo agora pra falar, mas quando eu falava com ela, chamava ela, e ela falava, oi, professora, oi. Aí eu falava assim, não tá fazendo sentido, por que a voz dela é tão fina? Aí eu entendi, ela tentava se diminuir na voz, pra conseguir se encaixar no tamanho das alunas da turma. Mas não na turma de dança, na turma da vida, na escola. E a gente começou a falar, não, tipo, você é essa. Uhum. Então chega uma mulher pra mim, às vezes, que tem um quadrilzão, que é grandona, eu falo, minha filha, vamos mexer isso daí, tipo, se empodera disso, vamos, é isso que você tem pra trabalhar? Vamos trabalhar com isso. Que do caralho. É isso. Legal, entendeu? Porque tem gente até que fala, tem adultos, né, que costuma falar muito no diminutivo. E segundo, você já reparou? E o cara vai falar tudo no diminutivo. Queria um cafezinho. Um cafezinho. Que bonitinho. Que tudo no diminutivo. Isso é uma característica de diminuição de a gente não sabe o que essa pessoa sofreu, o que ela passou, como que ela cresceu, a que meios ela foi submetida. E quando você pega uma pessoa que estava dentro da comunidade ainda... Não tem criança ali que não tinha tempo de fazer a apresentação porque tinha que cuidar de 2, 3 irmãos mais novos. Que ela tinha que limpar a casa dela inteira, fazer um monte de coisa com 12 anos para poder ir pro aula do projeto, senão a mãe dela não deixava ela participar. E a disciplina? Como é que você movimenta? Como é que você ensina? Por exemplo, a arte marcial, né, que a garotada vai participar de um judô, de um karatê, de tal. A criança, ela acaba recebendo ali uma certa disciplina, até por questões de respeito com o sensei, né? Que é o mestre e tal. Então o cara impõe disciplina, ensina a pessoa que ela tá lutando ali, mas não é para lutar lá na rua, porque existe um lugar certo para fazer e tal. Então
forma uma personalidade, né? Como é que funciona no seu caso, que você está lidando com pessoas frágeis, em sua grande maioria? Como é que você busca essa disciplina e transpassa isso além da dança? Tá. Você foi falando, eu fui construindo toda a resposta aqui, porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Eu sou uma pessoa muito bagunçada. E aí, assim, as minhas aulas, eu acho que a minha disciplina, se eu pudesse falar em uma palavra, minha disciplina é o amor. Minha disciplina é o amor, minha disciplina é o respeito por cada uma das alunas que passou, assim, e o desabrochar de cada uma, sabe? E o que acontece? Como que acontecia, como por exemplo, se eu for fazer uma analogia aqui com a questão da luta, que eu sei que tem esse rolê de falar assim, não pode brigar, porque aí pega os meninos que são muito briguentos, coloca na luta, e ele aprende a disciplina de que não pode fazer briga na rua. O que acontecia? Muitas vezes eu ia fazer apresentação depois de uns anos de projeto, pra chegar nas pessoas, a gente fazia sarau na praça, então a gente movimentava uma galera, uma coisa, né? E cada um ali na sua idade. Coloquei uma senhora lá, na época que saiu aquela música, leleque, leque, leque de funk. Pô, o funk é uma música que a comunidade que tava ali conhece. Se eu coloco um Sandra Rosa Madalena, ninguém conhece, a pessoa não entende o que é aquilo. O que acontecia? Eu colocava uma senhora dançando, quero vê-la sorrir, quero vê-la chorar, daqui a pouco ela abria o leque e dançava funk no meio da apresentação. O que acontecia? Na hora aquilo unia. Opa, a comunidade, identifiquei. E aí eu tô te falando isso porque a questão da disciplina, pra mim, da questão do, por exemplo, o que eu trabalho principalmente não é a disciplina, é a alegria e a busca de essência de ser quem você é e ser com primor. E saber que se você é quem você é, sem atropelar ninguém, sem fazer mal, tipo, sem zoar, é isso. Tipo, é isso que a gente colocava ali, né, através da dança, mas principalmente o autoconhecimento. Porque se você se autoconhece, se autoaceita, não tem pra que você sair rebatando e fazendo coisa errada com as outras pessoas. O que aconteceu? A minha linguagem para chegar nessas meninas, muitas vezes era um funk mais levinho, porque ali elas se reconheciam. E muitas adolescentes foram parar no projeto porque queriam só dançar de barriga de fora no meio da praça. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o palco, vão ter várias pessoas me olhando e eu vou arrasar. E quando eu chegava na minha aula, às vezes quando a gente trabalha quadril, eu falava, faz quadradinho, né? Tipo assim, já dava pra saber quem que vinha ali de qual lugar. Mas assim, não tem problema você fazer quadradinho, você fazer. Contanto que você saiba que é o seu corpo, que você não precisa da aceitação do outro em outra forma. Então, o fato dela se embelezar, dela se reconhecer, que aí é onde eu comentei ali, né? Na minha adolescência, eu usava a dança do ventre como um lugar de atrair as pessoas. Até um dia que eu paguei um mico em rede nacional, mentira, lá onde eu morava, na frente da minha avó, do meu avô, que eu tinha um namorado que inclusive falou assim, aê, Bia é gostosa! Um cara gritou, aê, Bia é gostosa! Daí meu namorado falou assim, é gostosa, mas só eu que como. Aí eu... Gente, meu avô, minha avó, eu fiquei tipo assim... Mas você não é virgem? É tipo quase isso, né? Olha, só não rolou essa pergunta porque eu já tinha uma filha. Mas assim, mas era tipo isso. E eu fiquei assim, chocada. E eu comecei a falar, calma aí, peraí. Como é que eu quero achar um cara, tudo bem, que me ache gostosa. Hoje em dia, né, o pensamento vai amadurecendo. Mas assim, naquela época, como é que eu quero um cara que me ache gostosa, ok, em 4 paredes. Mas assim, eu quero um cara que me ache bonita, inteligente, que veja o meu valor, que veja a mulher maravilhosa que eu sou. Então, assim... E que me defenda com mais elegância, né? Entendeu? É sobre isso! Também. Exatamente. E daí eu falei assim, cadê meu príncipe encantado do cavalo branco? Essa porcaria, entendeu? Que merda é essa? Essa brazuca ferrada. Que Eu isso? tenho uma péssima notícia, não existe. Não, ó que existe, hein? Ó que existe, hein? Mas a questão que eu aí Pelo menos nessa sala aqui não. Pode crer. Olha, tem um sentadinho é isso ali, que eu tô falando, né? Então, já coloquei você no meio aí, chapa. Não, esse defende com primor. Mas a questão é, a minha resposta não ficou por baixo não, querido. Eu cheguei bem perto dele, respirei bem fundo, subi no salto alto e falei assim, comia. Acabou. Caraca. Comia, acabou, que isso? Que é isso? Aí eu comecei a pensar, peraí, o que eu tô comunicando com a minha dança? Porque aí eu ia lá, hoje em dia, quando eu danço, e eu trouxe isso pro projeto, que é a questão da disciplina. Como que a gente trazia? Eu trago com alegria, não trago, tipo, nada. Assim, gente... E imagina, eu pegava essas alunas que chegavam por causa do funk, quando elas se apresentavam, ela queria o quê? E eu falava assim, não... Assim, aí eu, como é que eu não vou falar isso? Eu falei, gente, nós viemos aqui pra mostrar quem nós somos através da nossa arte, que é a dança. A gente veio trazer alegria. Então, o tema hoje é alegria, tal. Então, ela ia mudando esse pensamento, desenvolvendo ali dentro, e ela começava a se firmar, porque de repente ela falava assim, cara, eu não preciso disso pra saber que eu sou maravilhosa.
Eu não preciso que alguém me olhe, que alguém me aprove. Esse que é o lance. A partir daquele momento, o que eu comunico? Aí começava a mudar essa relação. Então, mesmo que eu queira dançar um funk, como dizer, né? Um funk checachão, vou lá, mas assim, sou eu, não é qualquer um que vai vir pôr a mão. Não é qualquer um que. Ele falou que podia falar pra mão. Não é qualquer um que vai vir colocar a mão em mim. Sabe? Essa coisa do meu corpo, minhas regras, eu já uso no projeto faz tempo. Há 12 anos, né? É você poder falar não. E o mais forte do que o não. Sabe qual que é o mais forte que o não? Você poder dizer sim verdadeiramente. Porque quantas vezes, mulheres, o cara fala assim, mas eu posso pôr a mão aqui em você? E aí, pode, mas a pessoa não quer. E ela não tem como dentro dela direito, entendeu? Assim, sobre ela. É um trabalho que você muda toda a comunidade. Porque você tá achando que é só no seu projeto. Mas você tá criando uma coletividade ali no bairro inteiro, né? Elas estão se ajudando ali na quadra que você falou, mas em casa, faltou um arroz. Vou na minha colega lá, ela vai me descolar. Tinha. A gente fazia a entrada, tá aqui, ó. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. A gente fazia os festivais, os saraus e arrecadava. Mas acho que vai além disso. Sim, mas tem essa sororidade, ela desenvolve automaticamente. Exatamente, você deu o start para um monte de coisa boa. Teve casos de você ter que interferir na família da pessoa, assim, porque teve, sei lá, a esposa do cara tá indo e ela chega, professora, não dá, meu marido não tá aceitando bem essa história. E assim, entrando nesse ponto aqui, eu, inclusive, depois quando eu terminei a faculdade, o meu TCC foi sobre relacionamento abusivo. E aí eu tenho uma performance que eu trabalho pela Solta Essa Loba, que chama Não é Amor Se Te Machuca. E aí, olha, aí é que tá a questão. Aí eu desenvolvi um projeto para a comunidade, para empoderamento das mulheres, mas eu vivia num relacionamento abusivo onde eu apanhava na cara. E aí você fala, como é que é esse negócio aí? Como é que você fala? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu passo, né? Não passo o que eu passo. Como que é isso? E eu peguei um texto um dia para levar para as alunas para falar sobre abuso, né? Porque na minha cabeça, até estudei em colégios particulares, na minha cabeça, abuso era sexual e físico. E aí não era, não. E aí eu fui ler o texto ali, 19 frases. Das 19 frases, eu só não passava 2 no meu relacionamento atual. E uma vez, acho que eu li esse mesmo texto também, daí tu falando, você é machista. Eu falei, imagina que eu sou machista. Aí eu olhei, falei, caralho. Tem um monte de fala, né? Tem muita fala no dia a dia que a gente pronuncia e em não casa. Sem percebe. saber. Sem perceber. Não é maldade, às vezes. Não, mas é muito cultural, É legal. cultural. É cultural. É super cultural. Você escutou teu avô falando, você cresceu com o seu pai falando, e aí, de repente, você se pega falando isso. Só que quando você não tem acesso a esse tipo de informação, você vai seguir o resto da sua vida fazendo aquilo. Né? Então, fazendo e vivendo, porque você pode ser o outro lado. Pois é, evidente. No caso ali. É que as mulheres sofrem mais, né? E aí o homem, muitas vezes, a mulher fala uma merda pra ele lá, o cara, muitas vezes, releva. A mulher, ela tem mais um apelo sentimental mais apurado do que o homem. Não só o sentimental, como a questão cultural que você falou. Ela tá condicionada a estar ali por causa da cultura. Quando eu falei pra minha avó que eu tinha sofrido um abuso na infância, minha avó fez uma cara de... Ai, né, filha? Né? Tipo, tem isso, né? Hoje eu lembro da cara dela, do rosto dela, era essa vibração de, tipo... ser mulher é isso, né? Uma hora ou outra, alguém vai passar a mão em você, alguém vai pegar você, alguém vai acontecer alguma coisa. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tive explícito de eu ter que acionar a delegacia da mulher, no caso, por exemplo, com as alunas. Mas eu tive, assim, de ouvir, eu tive uma mãe de uma aluna... uma terapeuta ali, Tive né? uma mãe de uma aluna que ela depois se tornou aluna e ela me chamou um dia, ela me ligou e falou, Bia, por favor, você pode vir na minha casa? Eu fui... Ela chorou muito, aconteceu muita coisa. Ela falou, eu não aguento mais, eu tô sufocada, não aguento, não consigo falar. Porque aí muitas pessoas mantêm aquela postura, pose da família, e tem que sustentar aquilo. E aí meses depois ela acabou se separando. E meses depois o ex-marido agrediu ela dentro da casa dela. Bem forte, depois que já tinha separado, né? Uhum. Então, assim, é toda uma... E tem esses perigos, né? Eu falei sobre isso com o meu pessoal essa semana, né? Falei, eu vou lá, inclusive estamos no mês de agosto ainda, que existe uma campanha que é o Agosto Lilás, que é sobre conscientização contra a violência doméstica. E aí eu tenho essa performance da Não é Amor Se Te Machuca. E aí eu falei assim, eu nunca parei pra pensar que essa performance, ao apresentá-la,
eu tô afrontando. Só que eu não tô. Só que o louco é porque assim, eu não tô numa posição. No meu pensamento, eu não estava numa posição de que eu estou pegando as minhas armas e indo para a guerra. Mas só de eu me posicionar, falo assim, aqui não vai ter mais isso, é um ataque. As forças que já existem e que fazem aquilo. Eu falo, como assim não vai ter? É complicado. Ô, Bia, desculpa. Qual que é a sua formação? Tá. Eu tenho a formação de dança do ventre. Fiz um estudo de dança do ventre bem. Você tem um apelo de terapeuta, assim, de psicanalista, não tem? Acho que eu fiz muitos anos terapia. Essa é a minha próxima, mentira. Só porque eu gosto de falar bastante. Eu tenho formação nas danças, nas áreas que eu atuo, né? Da dança do ventre, formação. Tenho formação em dança tribal ritualística, que é uma dança já ligada a um contexto sagrado. Ao Tribal Fusion. A TS eu entrei bastante, assim, não cheguei à formação, mas eu entrei bastante. E pela Faculdade Paulista de Artes, licenciatura em dança também. Que inclusive eu falei, eu vim entrar na faculdade e não tinha nada. Realmente, não tinha nada sobre essa área que eu trabalho, né? As coisas que tinham são as que eu adaptei, né? Tinha uma prova de música, eu trazia um fusion, né? Tal, papapá. Ia fazendo, mas não tinha aula específica nem de dança do ventre, assim. A gente passa mais por outras danças. Mas a parte ali da psicologia que a gente trabalha, da educação somática, como que o corpo vai responder, aquilo foi fantástico. Para trabalhar a linguagem artística dentro da educação, como que a gente vai formar no pensamento das pessoas, da criança, não sei o quê. Então, aí foi legal, aí foi bem válido. Eu falei, legal. Legal, bacana. Não, demais. E eu acho muito legal também. E vim falar também, né, para o público nosso aqui, sobre a questão do feminino, porque eu sou pai também e sou separado. Mas eu amo a mãe do meu filho, a gente se dá super bem. Mas eu tive que trazer muito isso também, né? Eu tive que resgatar esse feminino também em mim, né? Na hora que eu fui pegar meu filho. Você né? é um pouquinho de mãe também, né? Sim, e ela teve que pegar um pouco do pai também, né? E a gente conversava e trocava ideia com isso, né? E a dança, ela traz toda essa questão ali do que hoje falam do sagrado feminino, né? Isso. A consciência corporal, né? Não tem, assim... E o público trans, por exemplo? Porque você só trabalha com mulheres? Eu só trabalho com mulheres, mas se for uma mulher trans, também tá inserida dentro do projeto. Tem uma que você tem hoje lá, alunas? Hoje assim? eu ainda não tenho, mas eu sou bem assim familiarizada à medida do possível que a gente vai entrando, porque inclusive eu tenho um filho trans. Não, mas ele é um homem. E aí a gente estuda, conversa sobre, mas aqui assim, para essa região, Cotia, ainda da cabeça é um pouco fechada, ainda a gente enfrenta algumas situações. Tem poucas pessoas falando sobre isso, interpretando, entendendo. E eu já tive algumas questões, por exemplo, mas se tiver um homossexual que quer participar do projeto, normalmente, aí fica uma questão delicada, mas normalmente eu assim, a gente não atende porque eu falo assim, como que você se reconhece? Se você, independente da sexualidade, como você se reconhece? Você é um homem ou você, né, é um homem homossexual ou você é você se reconhece como uma mulher? Porque por mais que tenha um trejeito, alguma coisa feminina, mas aqui a gente está trabalhando valores das mulheres, questões mulheres, porque se a gente for fazer ali nichar a mesma coisa, violência doméstica com as mulheres, vem todo um histórico ali dessas mulheres que passaram. E normalmente são mulheres negras? Também temos, não tem um normalmente. Ali a gente atende mulheres. Então, vem as mulheres aí, como eu falei, se alguma mulher trans procurar, ela vai ser muito bem-vinda aqui no projeto. Mas entendam que, por exemplo, as questões que a gente trabalha em relação a preconceito, a violência, o foco é trabalho de preconceito, violência ou quaisquer coisas que tenham em relação à mulher. Se vai dentro de um foco da mulher trans ou de outra, de bissexual ou homossexual, aí é uma outra questão. É uma outra questão que a gente acaba não mexendo. Mas a gente trabalha ali dentro de... Uma vez eu fui questionada, né? Porque na época, teve uma época que eu falava assim, aí posso falar Pode falar assim, o que quiser. Viva o poder da vagina! Eu falava, e uma vez uma pessoa me corrigiu e falou assim, uma mulher trans falou assim, nem toda mulher tem vagina. Daí eu, peraí, você tá certo. Então, viva o poder feminino, viva o poder da mulher. Mas esses termos são muito novos ainda, né? A gente tá aprendendo isso. Então tem que trazer a gente assim, dos anos 70, né, nascidos nos anos 70, que é a última geração sem celular, a gente tem certas dificuldades ainda de verbalizar
as coisas atuais, né? A gente tem muita De fazer uma dificuldade. correção da questão cultural. Porra, sim. pra caralho. A gente se pega falando coisas que hoje não são mais aceitáveis. Gente, a gente né? pegou bem a média, né? A gente se lascou, né? Porque a gente tá pegou, bem no... a gente pegou a transição do meu negócio. filho Eu costumo dizer que o mundo evoluiu nos últimos 40 anos o que ele não evoluiu desde do Big Bang lá. Sim. Então, assim, foi uma evolução tremenda, uma transformação no planeta tremenda, e isso tem 40 anos. E nós estamos bem aí na transição. Nós somos, eu não sei quantos anos você tem, mas eu... 36. 36, eu tô nos 50 já. Então, eu tô exatamente numa posição que, cara, talvez seja a última geração sem telefone celular. E aí a gente se pega... E eu sinto isso. Eu tento... atualizar o software. Atualizar o software ali, mas, cara, tá instalado, o firmware tá ali dentro, tá instaladinho, Mas e aí quando você vê, você já falou. O tempo todo. Mas o interessante é isso, cara. É você tá aberto pra aprender, Exato, mano. também. Essa parada é isso. A galera, às vezes, não tá... E eu não tô falando só de homem. Tem um monte de mulher que não quer aprender também, né? Então, a gente tá aberto pra conhecer os termos, essas coisas. Eu acho que aí a gente já deu um passo bem maior que a maioria. Esse trabalho que ela faz, ela ajuda também, de certa forma, porque não é, como você falou, não é só o homem dos anos 70, não é a mulher dos anos 70 também, como a sua avó, você falou com sua avó, que ela fala, né, é assim, a mulher ali nascida nos anos 70, que hoje tem 50 anos de idade, não lavava louça. Ela também tá acostumada com isso. Sim. Filho não lava louça, filho não faz isso, filho não faz aquilo, a nora tem que ser a mãe, né, tem que passar roupa, tem que lavar o colarinho da camisa. Isso a mulher de 50 pensa também, do mesmo jeito hoje, porque é cultural. Então, assim, isso é um trabalho que vai levar alguns anos ainda, né, pra ser... disruptivo, né? O pessoal tá usando isso bastante esse termo. Eu tô Vou usar atualizado. Mas eu não sou a favor e acho que eu nunca vou ser ao pronome neutro. É isso. Isso é outro debate. Não, é língua portuguesa. Não tá baseado na ciência aí. Não tá. Mas eu acho que é importante, de qualquer forma, fica a questão do respeito mesmo, né? Às vezes eu falo assim, gente, questão independente da religião. Se Deus deu livre-arbítrio, quem sou eu para querer dizer o que a pessoa tem que ser ou fazer, né? Pode crer. Pois é. Pode crer. E aí, cara, dentro desse contexto todo, quando a gente chegou aqui, a gente tava batendo papo, você não tava aqui, Vim? Você tava. Já tava aqui. Que você falou que você também toma ayahuasca. Sim. Então você é dessas, então. Conta pra nós. A experiência da ayahuasca e qual é a influência que esse rito tão antigo, tradicional, traz pro seu trabalho da dança? Porque você tá trabalhando com energias, né? Sim. Então, o Anaí, ele veio através da ayahuasca, pra mim. Foi uma coisa porque, como eu disse, né, lá em 2012, um pouquinho antes, eu já tomava ayahuasca. E aí, a gente sempre tem essas conexões, né? A ayahuasca é uma medicina muito sagrada, que eu digo sempre para as pessoas que quem compartilha comigo, né, que a gente tem o privilégio de ter acesso, porque ela é uma... Só criando um complemento, para quem não conhece, a ayahuasca é a mesma coisa que o Santo Daime, popularmente conhecido como Santo Daime. Sim. Né? Vamos lá. Sim, e aí... Tá gelada a sala? Eu tenho uma sinusitinha. E eu tô tentando aumentar aqui a pilha do controle e não tá funcionando direito. Nem para desligar ele. Desligar, desligou. Vamos lá, pronto. Tá. Então, assim, a ayahuasca, nossa, eu aqui pensando, eu faço no grupo que a gente tem, eu que sou a pessoa que faz a entrevista de anamnese com as pessoas. Inclusive, então, a gente tá tomando aqui. Inclusive, tem na bolsa, mentira, não pode. E aí, nossa, de repente, muita informação. Vamos lá. Então, assim, a ayahuasca, eu sempre falo que, assim, a gente tem realmente o privilégio, quem consagra, tem uma história que diz, né, uma frase, que diz assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca.
E a ayahuasca é uma medicina muito sagrada, muito maravilhosa, assim, que eu só tenho a agradecer tudo que eu sou hoje. Assim, eu realmente, pra mim, assim, é uma vida antes da ayahuasca, uma vida depois da ayahuasca. E aí, quando eu comecei a tomar ayahuasca, eu sinto que... Imagina, gente, né? Eu tinha questões de infância ali, como a questão que eu falei ali, o abuso, que eu nem lembrava, porque isso fica num lugar bloqueado da mente que você não sabe, isso atrapalha a sua vida pra cacete, de uma forma que você nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, todo mundo tem trauma, todo mundo tem algum buraco negro aí, né? E muitas coisas que você fecha ali embaixo. Então, parte disso tinha essa questão, eu sempre gostei muito de dançar. Muito. E aí, quando eu comecei a dar aula em Pinheiros, aconteceu uma coisa muito energética, muito curiosa. Eu abri minha aula em Pinheiros e aí ninguém foi. E eu já tomava ayahuasca, né? E eu falava, eu quero trabalhar com dança, que eu trabalhava no escritório. Aí toda essa mente criativa trabalhava no escritório. Mas eu trabalhava com uma parte de eventos, então eu gostava muito. A moça do administrativo odiava, porque ela ficava muito puta comigo, que eu sou a pessoa que eu ganhava pra ficar conversando com as pessoas. Né? Então, tudo bom. E aí, tava lá. E aí, eu comecei a abrir a aula de dança lá e ninguém foi. Na semana seguinte, ninguém foi. E eu tomava ayahuasca. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero dar aula de dança. Por que ninguém vem? Aí eu falei, é isso, eu vou hoje. Se ninguém for mais, eu não vou mais. Aí eu fui e ninguém foi. Aí eu falei, beleza. Falei, quer saber da última? Vou fazer uma bruxaria aqui, né? Mas não pensei nessa palavra, mas falei assim, vou fazer uma magia aqui. Fechei a cortina, apaguei a luz, liguei um som, liguei uma luz colorida, comecei a dançar. Eu falei assim, mulheres, eu tenho isso aqui para oferecer. Quem quiser trabalhar a liberdade, trabalhar o amor aqui, se conecta e vem. Na semana seguinte, tinham 8 mulheres na minha aula. Legal. Daí eu falei, opa, legal. Aí foi uma moça, que um colega meu da ayahuasca indicou, falou, porque acontecia? Eu ia nos rituais, e quando acabava o rito, era um rito muito regradinho, assim, que a gente tinha que só ficar sentado. Mas quando acabava o rito, tinha uma fogueira, e os meninos tocavam tambor, e aí eu adoro dançar, o movimento, meu corpo... Eu chegava em casa com as pernas doendo, de tanto que eu dançava e soltava, e a coisa mais intuitiva. E tal. Aí eu cheguei lá, um amigo meu indicou, um amigo da ayahuasca, falou assim, Bia, vou te mandar uma moça, e essa moça, ela... tem umas questões, assim, ela é estranha com umas coisas, mas eu acho que a sua dança pode ajudar. Aí a moça foi. Daí a gente tava no negócio até de terapia, né? Eu ia dar aula, eu não sei o que acontecia. E aí isso hoje eu posso dizer, que agora que eu te abri essa parte de espiritualidade, tem uma condução, assim, energética de conexão com algo maior ali que pra mim é Evidente, isso. Que tem pra mim que ter. tem. Só que eu ia dar Sempre aula, tem, né? e aí, de repente, eu falava assim, gente, hoje nós vamos trabalhar, apagar a luz, momento deusa, vamos dançar, dançava. Hoje nós vamos trabalhar, sei lá, o arco-íris dourado dos... Tá. Hoje vamos trabalhar riqueza, abundância, não sei o quê. Eu trazia uns temas, meio que eu pensava na hora. E teve uma semana que ficou uma coisa me incomodando, tipo assim, criança. Aí eu, que criança? Foi tão forte que a minha filha, que na época meu filho era filha, tinha tipo uns 4 anos, acho, 4 anos. E aí apareceu, falou, mãe, hoje eu quero ficar na aula. Nunca tinha ficado. Eu falei, tá bom. Depois eu falei, por que minha filha ficou? Eu falei, porque eu vou trabalhar criança. Tipo, alguma energia chamou. Eu falei, é isso, trabalhar criança. Quando acabou lá a parte técnica da dança, falei, vamos abrir aqui um momento deusa, vamos dançar e vamos trabalhar a criança interior. E eu fiz uma meditação da minha cabeça. Eu não li em lugar nenhum, eu simplesmente fiz da minha cabeça. Falei assim, vamos apagar a luz e vamos se conectar e vamos sentir, vamos lá olhar pra gente quando a gente era criança e tal. E aí eu falei, agora a gente vai se pegar no colo. E eu fui falando umas coisas lá, tal. Quando eu acabei a meditação, a mulher que foi nova... Ela tava se acabando de chorar. Você não parava de chorar. E eu falei assim, meu Deus, matei a mulher. Tipo assim, eu vou sair daqui, eu vou ter que fazer escolta, não sei pra onde essa mulher vai. O que eu vou fazer? Eu falei, gente, ajuda aqui. Porque eu fui falando aqui, daí eu falei, gente, vamos conversar, vamos falar. Ela falou, nem todo mundo teve uma infância boa. Ela acessou alguma coisa. Eu falei, essa mulher não vai voltar nunca mais. Pois na aula seguinte, ela voltou outra pessoa. No final do ano, ela falou, vai ter um show de talentos, 2 meses depois. Vai ter um show de talentos na minha empresa. Eu quero dançar no show de talentos. Eu quero fazer uma roupa, eu quero fazer aula particular. Ela, assim, aconteceu. Eu vi aquela vida sendo, me arrepia de lembrar, eu vi aquela mulher se transformar e ter uma libertação por causa da dança, por causa de uma conexão, de uma autoconexão. Isso é o melhor salário que você pode ter, né? Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu liguei pra ela e falei assim, na época era e-mail, a gente tava falando do celular agora, né? Era e-mail. Eu falei assim, olha, aluna, você pode me mandar, por favor, duas respostas? O que a dança é pra você e o que ela mudou na sua vida? Ela escreveu o projeto. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero abrir. Então, assim, a coisa da dança, de mudar para a dança,
veio através da ayahuasca, veio através de uma conexão Que louco. minha. E quando eu descobri na ayahuasca, eu falei disso, a gente teve um rito semana passada, eu falei disso no rito, eu falei assim, gente, quando eu descobri que um dos maiores poderes que eu tenho nessa terra é aquilo que eu mais amo fazer, que é dançar, eu falei, nossa, é tipo... Quase um alívio também, né? Não, é um tesouro maravilhoso, porque eu falo assim, é uma conexão com isso. Tipo, a dança, ela traz tudo aquilo, né? Então, você pensa assim, crianças... Ó, a gente atendeu, em 12 anos, 600 mulheres. E agora a gente está em 2 municípios. E aí, de repente, você pega crianças, adolescentes e pessoas que estavam dentro de uma realidade onde elas nunca saíram. E a gente levou para teatro em São Paulo, para festival de dança, para apresentação fora. A gente movia apresentação dentro da cidade. Quando começaram as feiras noturnas, a gente se apresentava na feira, com sarau. Buscava patrocínio da galera, tipo, para fazer a roupa. Que nem eu falei lá, cheguei na 25, a minha aluna, professora, mas tá chegando a apresentação, a gente não tem um leque de penas. Eu falei, minha filha, tem que ter só isso. Das peladas, mas não vai ter que ter isso. Fui na 25, falei pro cara, tudo bom, entrei numa loja lá. Quanto que fica isso aqui? Ele falou assim, eu não lembro se era 600 ou 800 reais. Eu falei, tipo, a gente não tinha grana. Falei, você pode me dar um orçamento só escrito, que eu vou bater lá de porta em porta. Gente, tá faltando 800, tá faltando 750, tá faltando, você pode ajudar? Ele falou, tá, mas quanto que deu? Ô, fulano, quanto que deu esse peso aqui? Daí a moça falou, o quê? 600 gramas? Não, pode levar, te dou de presente. Fantástico. Aí elas confeccionaram. Então, de repente, a gente sai de um lugar onde a aluna não tinha acesso a diferentes culturas, né? Porque ela tem a cultura dela, né? A gente não chegou colonizando ninguém, né? Falar, esse pessoal sem cultura que vamos lá ajudar. Não. Eles têm a cultura deles, mas a gente trouxe outras coisas. E, de repente, esse pessoal que não tinha esse acesso começa a ter isso. Então, isso, assim, tudo foi a cada passo. Então, cada passo, e a ayahuasca sempre foi o caminho que me guiou nisso daí. Você tem algum estudo, assim, desses buracos emocionais que abrem, né? Porque a arte tem essa questão mesmo, né? A música tem isso também, né? Tá? Na hora que a pessoa se encontra ali no que tá fazendo, vai abrindo essas arestas que ele tem na vida. Você já tem alguma coisa... Você diz na ayahuasca ou na dança mesmo? Na dança mesmo, porque é terapêutico, né? E dentro, inclusive, de um estudo, por exemplo, de educação psicossomática, a gente tem essas travas no corpo, né? Que nem como a gente estava comentando, a pessoa tem um peito muito grande, ela vai... E aquilo vai, no futuro, gerar outras coisas ali que... Então, assim, a gente vai... O que acontece na dança? De repente, chegam, principalmente quando tem um trabalho com mulheres mais velhas, assim, né? Que vai quase já terceira idade ou terceira idade. Muitas das travas que as pessoas têm, elas dizem respeito a traumas e buracos e questões emocionais que a pessoa tem. E aí você tá mexendo. Então vai movimentar. O movimento vai movimentar. O que eu me lembro? Eu chegava às vezes numa aula, eu lembro que lá no começo, até antes do projeto, que eu dava uma aula na Escola da Família, tinham senhoras que chegavam para fazer aula, senhoras. E aí elas estavam assim, por exemplo, eu falava assim, a gente vai fazer esse movimento de quadril, rebolar. Vou rebolar assim com o quadril. Elas giravam aqui em cima, mas elas não conseguiam girar a parte de baixo. Até eu entender que isso era toda uma trava para alguma delas, de que não pode, que essa parte, sabe? Mulher não pode ficar com a perna aberta, não pode, tem que ter modos. Minha avó falava muito isso pra mim, assim, em casa. Não pode peidar. Não pode nada. Não é dessas. Não pode peidar. Tem um amigo meu que a mãe dele fala, não, essas moças não é dessas aí, né? A minha mãe falava pra mim, porque ao longo da minha vida, ao longo dos meus 50 anos... eu namorei muitas vezes na minha vida e eu falei assim, poxa, eu nunca escutei uma mulher peidar na minha frente, né, cara? Aí, eu fui casado muito tempo e tal. Tadinho, meu namorado não teve essa sorte. Não teve essa sorte? Porra. Eu não tive também. Aí eu brincando com a mãe do meu filho, pá. Eu brincando com a minha mãe, eu brincando com ela, evidentemente, que eu não sou nenhum idiota. Mas eu brincando com ela, falei assim, mãe, mulher peida? Ela falou assim, não, é que a mulher, quando ela tá perto do homem, ela esquece que tem cu. Disfarça. Eu também não... Só pra descontrair. Eu sempre compartilhei minhas flatulências e a minha parceira também. Não, e nem tem como, porque a gente tava falando de ayahuasca, tem uma outra medicina que chama rapé, né? Que é o rapé. Eu já experimentei rapé e já experimentei ayahuasca. O que mais você usou aí, Marcelão? Algumas outras substâncias. É que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Por isso você não gostou da ayahuasca.
Não era da sua vibe a dança. Não, a ayahuasca eu experimentei e eu passei muito mal. É a peia, né, que eles falam. E aí, assim, eu criei uma expectativa de que fosse abrir realmente aquele portal, que eu fosse ter um encontro comigo mesmo, tal, não sei o que. Eu criei uma expectativa e aí quando eu tomei eu só passei muito mal, muito mal. Embora as pessoas falaram que é normal, que faz parte do processo, né, de assimilação, tal, do uso da medicina, da medicina, tal, faz parte de uma limpeza interior, aquela coisa toda. Eu não senti vontade de experimentar de novo e ter medo, por medo. Mas foi uma vez só. Foi uma vez só. E eu não experimentei de novo porque eu fiquei com medo de passar por aquele perrengue de Tem um novo. amigo meu que ele recebe, inclusive, várias comissões indígenas, tudo, e a gente normalmente pega o rapé com ele pra gente poder consagrar e compartilhar. O rapé é o cheirinho, é só espirra. A gente fala consagrar, né? Ele tem todo um acesso e ele traz dos indígenas mesmo. E aí ele tem uma associação que chama Nibu, que é o Luiz Ramalho, que é um amigo nosso. E aí um dia ele traz... Toda vez que a gente vai lá buscar rapé, a gente tem uma aula maravilhosa, porque ele é um querido. E aí ele traz... Só que ele faz um trabalho mais ligado aos indígenas, então tem toda uma raiz mais xamânica, assim, tem toda uma linha mais assim. E aí ele falou uma vez uma coisa que a gente super concordou, que sou eu, inclusive eu e minha amiga, que a gente dirige juntos um ritual em Cotia, né? E aí ele falou assim, que a medicina, tem muita gente que às vezes vai consagrar ou vai compartilhar com os irmãos e as pessoas dão um copão pra pessoa acessar, não sei o quê. E falou, cara, isso assusta. Ou vai assoprar um rapé, pô, tipo, a pessoa cai dura lá, não vai querer nunca mais. Então a medicina não é feita pra assustar. Ela é feita pra você ter um acesso. Inclusive, assim, os principais... Eu consagro há 18 anos a ayahuasca. E aí Você sente você vomita, por exemplo, hoje em dia? Sim, nossa, tem vez que eu peço. Tem vez Até hoje? Super. Tem vez que... Não, mas assim, mas logo no comecinho dos rituais, o primeiro rito que eu fiz na vida, eu lembro que nenhum é igual ao outro. Eu consagro há 18 anos, nenhum ritual é nem parecido com o outro, nem parecidinho. Assim, todos são diferentes, pode estar com as mesmas pessoas, da mesma garrafa, você tomar no mesmo dia do mês seguinte, nunca vai ser igual. Com a mesma playlist, não vai ser igual. E aí, os primeiros ritos que eu fiz... eu lembro que foi muito doido, porque foi um bagulho espiritual mesmo. Quando eu cheguei lá na casa, eu tinha sonhado, eu tinha feito um desenho pra minha mãe quando eu era criança, com o mesmo símbolo da casa. Foi todo um negócio forte lá, de conexão. E aí, quando eu consagrei, eu não passei mal. Só que eu lembro inclusive, eu sempre falo isso na anamnese, né? Quando eu fui consagrar a primeira vez, eu falei pro dirigente, assim, que a anamnese era feita no dia, a entrevista. Olha, eu tô com medo. Tem alguma coisa que você possa me dizer pra eu ficar mais tranquila? Ele falou, tem. Eu tomo há 11 anos, até hoje eu tenho medo. Eu falei, nossa, tô super legal, agora eu tô tranquilinha. Eu consagrei 2 vezes. Quem sou eu na fila do pão? Você já tomou mais? Consagrei 2 vezes, assim. Aí a primeira vez eu achei que eu tava no banheiro lá, passando mal pra caralho. Pra caralho, assim, uma peia desgraçada. Aí eu tava assim no banheiro, sentado. E eu fui fechar a porta, mas é claro que, né, tava tudo alterado. E eu achei que a minha mão tava atravessando a porta. Tipo o filme do Doors, tá ligado? O Lagarto Rei. Ghost. Eu falei, mano, morri nessa porra. Eu falei, morri nessa porra. E o xamã, que é meu amigo Rex, que é africano, né, que tá fazendo, ele tem o português dele é bem carregado, assim, né? Ele vem o que tá acontecendo, você é muito sensível pra isso, né? Calma, vai passar. Eu falei, ó, acabou, tá sem graça já. Tá sem graça. Desliga. Eu falei isso aí mesmo. Quero voltar, né? Eu quero voltar. Ele, não, vai passar, que não sei o que. Quanto tempo leva o efeito? Depende da ayahuasca, né? Tem várias graduações e demora, assim, pra acessar, depende de organismo para organismo, são de 20 a 40 minutos pra começar. O tempo pra bater e o tempo pra sair. Isso, mas que depende da graduação da ayahuasca. A ayahuasca que a gente usa lá, a gente costuma ficar umas 3 horas, 4 horas no primeiro trânsito. É muita. Não, eu comecei 7 horas, foi passar 7 horas da manhã. Então, mas depende da graduação. É o Lagarto Rei. Você toma também? Ele toma também? Sim. É? Mas assim, onde eu comecei, a gente tomava copo, igual de aniversário, assim, ó. Era uns copão grande, a gente ficava, assim, completamente fora de si. Só que, assim, hoje em dia, por exemplo, eu tomo super menos.
Tomo super menos. A dose que a gente serve, a nossa ayahuasca lá é forte, a gente serve 30 ml de ayahuasca, que é uma ayahuasca forte. Pra quem é novo de primeira vez, a gente serve 20. Só que nem eu falei, não precisa assustar. É uma outra coisa, assim. Lembrando que isso é um aspecto, tem aspecto religioso, né? Isso, exatamente. Então, lembrando pro público, pessoal, Não, porque religioso a gente tá né? falando de uma Isso. forma pejorativa, que passa Brincando. mal, brincando, tirando aqui uma certa onda com a história, para até transformar o nosso papo mais descontraído. E mais palpável também, né? Mas lembrando que isso é um aspecto religioso. A ayahuasca ela é consagrada, os xamãs, né? Vem do xamanismo, né? Isso vem dos indígenas. Dos indígenas. Eu acho que eu que falo que a gente é o honra. ritual mais antigo que a gente tem. É porque tem muita gente que pode pensar que isso é droga. Isso não é droga, Não. isso é um medicina. Não, enteógeno, medicina mesmo, né, é um que enteógeno, eles é falam. uma medicina. Explica pra galera aí qual a diferença de alucinógeno pra enteógeno. Tá, a gente tem uma coisa assim, eu não tô tão aprofundada ali pra eu conseguir explicar assim, mas que eu tenho, o entendimento que eu tenho Você vê que a nossa é pauta que ela vai, né? Nós já saímos da pauta. Você achou que a gente fosse... Inclusive, olha, depois eu falo por que minha marca chama Solta Essa Loba, é por causa de um transe de ayahuasca também, que eu fiz a Power Rangers, a gente falou de brincar. Certeza que você não Hora de tomou... morfar. Não, eu sou assim naturalmente. Essa loba do Power Ranger. É o do Power Ranger. Eu falo que fiz a hora de morfar. Assim, mas a gente fala brincando assim, mas é porque eu sou uma pessoa muito brincalhona, muito divertida. Mas a ayahuasca é uma coisa muito séria mesmo. Não tem nem como brincar. Se eu tomar ayahuasca, não tem como brincar. E a diferença da questão do alucinógeno, né, pro enteógeno. O alucinógeno, ele te põe fora, né? Você acessa, digamos assim, o fora. O enteógeno, ele te põe pra dentro. Então, você subir no transe pode ser você entrar em contato com, assim, lá dentro de você, questões suas. A gente fala assim de uma maneira, como é que fala? Brincando, tudo assim, mas eu já vi relatos de pessoa que, por exemplo, o cara fumava muito cigarro e tal, e entrou em transe e conversou com o pulmão dele. Você fala, nossa, louco? Não, realmente conversou, o cara não fumou mais, e o cara falou, você tá me matando, nós vamos morrer. Para, então é muito sério, né? A gente acessa traumas, acessa coisas. Por que a gente acessa isso? Porque assim, como é que vai falar assim? A minha mãe falava, você é louca, você vai nesse negócio aí, alguém vai fazer alguma coisa com você, você não vai nem saber. Não tem como. A gente, por exemplo, eu ficava na guarda, a gente consagra e cuida de outras pessoas. Então, assim, é uma medicina que assim, depois a gente acaba brincando, que a gente fala, meu Deus, a gente vê cada cena, cada situação que a gente passa, mas assim, se a gente não leva num lugar nossa, tem que o que a gente socorrer fala, alguém, a ponto de socorrer alguém, de levar para o hospital, por exemplo? Não, para o hospital eu nunca passei. Em 18 anos, eu nunca passei. A gente costuma falar assim, eu falo até na anamnese, né? Eu falo, gente, uma das dicas que a gente dá é leva uma roupa sobressalente. Já vi pessoa que foi vomitou eu, inclusive, uma vez, já passei uma peiona apertada dos tempos atrás agora, e aí eu passei mal, vomitei assim na minha roupa, assim, tal, mas é aquilo que a gente tava falando, até pra vomitar, hoje em dia tem vezes que eu tô numa sensação, eu falo, tem um negócio engasgado, você não comeu nada de manhã, você tomou, tipo, meio copo de água, tomou ayahuasca, você vomita 3 litros de um negócio que você vê que materializou, e não é um vômito que você fica lá agarrado no vaso, parece que saiu, que te limpou. Isso eu senti também, assim, mesmo quando... Parece não, né? Limpou. Quando tava lá... É verdade, mas isso é verdade. Lá gorfando, assim, não sentia aquele arranhão, aquela coisa, no outro dia tava não é um vomitar de bêbado. Se tivesse uma câmera te gravando, que pudesse gravar energia, que pudesse gravar o formato, né, uma coisa espiritual, de repente, pudesse te mostrar, né? Assim. O meu padrinho de ayahuasca, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, um ritual de ayahuasca são 2 anos de terapia. Me falaram muito isso. real. Me falaram isso muito também real. no primeiro dia. E eu fazia terapia, eu chegava e falava assim, não, eu não sei por que tal coisa da minha vida. Mas ayahuasca não tem como você mentir. Não. Não tem como você mentir. Não Na tem terapia tem como você mentir. Não tem como você mentir quem você é, não existe. Não existe. Gente, porque o ser humano, ele tende sempre a melhor fuga que a gente tem é o esquecimento, né? Das coisas. Então, assim, a gente passa por muitas coisas durante a nossa vida, coisas boas e coisas ruins, e aí você pode perceber que as boas a gente sempre revive. E as coisas ruins a gente põe embaixo do tapete e esconde. E isso é uma fuga, né? Porque você não quer mexer naquilo. Né? Você não quer mexer naquilo. E aí você deixa lá, esquece e você convive pro resto da sua vida.
E aí muitas vezes sai doenças autoimunes. Isso, né? que vão desenvolvendo. Despertam coisas na gente ao longo da câncer, que o caralho a gente não sabe nem de onde e você não vem. sabe nem de onde vem. E tem sempre Sempre tem um aspecto emocional. Super. Né? Tem um negócio que eu lembro assim de... eu falo assim, às vezes, assim, eu falava pras pessoas, né? Eu fazia uma brincadeira. Quando alguém me pedia pra levar... me leva na ayahuasca. Eu falo, se você for meu afilhado, eu tenho um combinado. Você quer ir mesmo? Mas você quer ir mesmo? Quero. Então você vai fazer um combinado comigo, você vai no mínimo 6 meses. Só 6 meses, assim, tipo, vou em 6 ritos. Bem que por isso, no máximo 1 mês ali, mas você vai em 6 ritos. Porque o primeiro ritual, a pessoa normalmente, né, tem um transe que é da planta. Então ela vê uma coisa assim, florais, ela vê tribais, florais, uma coisa assim, meio assim. E aquilo são portais, na verdade, vai te acessando coisa, vai te abrindo coisa, vai te abrindo coisa. Quando é no segundo, terceiro rito, ai, que lindo, ai, eu amo todo mundo, eu quero, ai, que maravilhoso, ai, eu quero trazer minha mãe, meu pai, meu papagaio, a Xuxa. Lindo. Só que aí depois no terceiro, quarto rito, porque acontece o quê? Você toma ayahuasca, ela te mostra o seu quarto espiritual. Ah, isso aqui é legal. Nossa, aquele filtro dos sonhos, eu ganhei de quem? Nossa, coisa estranha. Você começa a ver que aquilo lá que a pessoa te deu não é tão legal assim. Tem pessoas ali na sua vida que não estão ali como você achou que estava. Então ela faz uma limpeza, assim, ela te centra, ela te mostra, ela te traz o quê? Consciência. Isso é maravilhoso, porque isso ninguém te tira. E aí tem 2 questões. Essa é uma primeira, que é o quarto espiritual, que aí no terceiro ou quarto rito você fala, vai ter um tapete ali. O que será que tem nesse tapete? Aí quando você levanta um pouco, tem aquela sujeira que você ficou guardando anos no tapete. Por que ela te mostra? Porque ela é ruim? Não. É porque aquilo ali tá te impedindo de evoluir. É aquilo ali que vai virar um câncer, é aquilo ali que uma mágoa que você não perdoou, o menino da 2ª série que roubou seu estojo e mentiu pra professora, a professora acreditou nele, não em você. Tem coisinhas ali que estão impedindo sua questão espiritual de você evoluir. E aí a questão sobre a consciência, né? O que pensa? Você tá aí, 50 anos que você tem uma dor no braço. Vamos trazer pro físico. Aí você fala, nossa, tem uma dor no braço, tem uma dor no braço. Você vai tomar ayahuasca, e não é sobre dor do braço que eu tô falando. Você vai tomar uma ayahuasca, aí ela te mostra que você tem dor no braço porque você anda a vida inteira assim com o braço, e onde você vai, você esbarra o braço nas coisas, bate o braço na parede, tudo tal. Aí dói. Aí você fala, é só isso, ó. Abaixei o braço, não dói mais, é só isso. Achei que, ai, nossa, que fácil, agora eu tô curado. Só que você tá aí você vai pra vida. Você tá 50 anos acostumado a doer seu braço, a levantar o braço. O que vai acontecer? Quando você menos esperar que você tá comendo, conversando, o que vai acontecer? Seu braço vai levantar. Qual que é a diferença? Quando ele doer, você sabe aonde você tem que mexer. Você já tem consciência. Então a ayahuasca, ela traz consciência. Ela não resolve sua vida. Ela não resolve as coisas pra você. O que ela te traz é consciência. E sabe aquela briguinha que você teve com o seu vizinho, que ele é um orgulho, que ele é não sei o quê, um filho da puta, não sei... Na hora que você vai olhar, você fala, mas eu também... Não tem como você mentir. Você fala, mas eu também, né? Sou meio escroto. Fui escroto. Eu tenho eu tenho um irmãozão meu, um puta grande amigo. Quer mandar um abraço? Vou mandar esse vídeo pra ele aqui, pro Davi. Esse grande irmão que eu tenho, que o mundo espiritual me deu, ele era um cara que ele era alcoólatra, gordo, e ele foi para os rituais xamânicos tal, e começou a tomar ayahuasca e tal. E hoje ele é um outro homem, cara. Esse cara, ele parou de beber. Fantástico. Anda com o tererê pra cima e pra baixo, emagreceu, tá bem pra caramba. Cara, é o outro cara. Como bicho. diz o meu padrinho, não é que ele é outro cara, é que os outros caras saíram, agora ele é ele. Agora ele é ele. Né? Tanto é que emagreceu, né? Entendeu? Pois Quando a muito pessoa louco vai e isso, fala né? assim, nossa, eu sou uma outra, quando a pessoa relata no final, eu sou uma outra pessoa, eu falo, não, agora é você, que as outras pessoas saíram. As opiniões. É que tem muito coisas. preconceito ainda. Tem. né? A segunda vez que eu tomei foi essa parada, assim, eu amava todo mundo. E eu vi, isso é verdade, eu me vi japonês, aí tinha uma vozinha japonesa, ela me passou um mantra. Olha que legal. Ela me passou um mantra e ela falou assim, só que vai... Ela falava em japonês e eu entendia. E ela passou esse mantra pra mim, ela falou, só que em 15 minutos vai passar. E foi isso, a segunda vez eu consagrei, fiquei falando esse mantra, e 15 minutos tava zeradão. Eu falei, tá bom, vou parar por aqui. É da hora. Foi massa. Pô, Bia, que papo legal que você trouxe pra gente aqui no podcast. Pô, só tenho a agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Tá? Trabalho lindo. Obrigada. Trabalho lindo. Trabalho incrível. Ele tá contigo nessa Tá, onda? Gustavo. Né? Parabéns pra você também aí, Salve, o Gustavo, que tá aí. Tá ali sentadinho. O Lobão. É o Lobão? Ou o Lobão, ou o Gus. É. Pois é.
Pô, Bia, brigadaço pela sua presença, parabéns pelo negócio, pelo Te projeto. agradeço. Tem que mandar um beijo pra Jana, que conectou a gente. Manda um Beijo, abraço Janinha, aqui, ó. a Jana. Essa câmera aqui é sua. Linda, obrigada, Se meu você amor. quiser dar um conselho pra molecada que tá aí, fica à vontade. Eu acho que tanto pra molecada, quanto pra almarada, quanto pra mulherada, né? Eu acho que essa vida nossa a gente sabe, né, que é passageira. Eu costumo dizer que quando morre alguém, que nem morreu agora, né, recentemente o Silvio Santos, a gente para falar, putz, um dia a gente morre, né? Então, tem uma parte de uma palestra que minha mãe fala, que ela falava assim, a gente pensa... que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? E, na verdade, que filhos que nós vamos deixar para o mundo, né? Tipo, como que a gente educa, como que a gente pensa. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças, porque elas são realmente... nova geração, traz renovação, traz muitas coisas, o quanto que a gente pode aprender. Então, que cada um possa despertar aí a sua criança interior, que possa despertar a sua fé interna em si mesmo, seu autoconhecimento, se conectar assim com a sua essência e descobrir o que gosta, se gosta de cantar, se joga, não espera ficar velho para fazer, porque depois passa e vai esperar até quando para fazer o que gosta, né? Para fazer o que move, o que sente de essência. Então, vivam a essência de vocês, que a vida é muito curta pra gente viver outras coisas, viver padrões e outras coisas. Como diz o Cortella, né? A vida é muito curta pra ser pequena. É sobre isso. Né? Quer encerrar hoje, mamãe? Ai, soltem as lobas. Então é isso aí, galera. Valeu aí por ter assistido esse podcast aqui no Cellos Garage. Estamos aqui toda terça-feira, né? Vamos soltar um vídeo novo aí pra vocês, sempre com alguém muito interessante. Salve! É isso aí. Lembrando que esse podcast teve o oferecimento de... Pablo Bernard. É isso aí. Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. Aliás, tem um presente pra você aqui. Deixa eu pegar ali. Pega ali, Vini. Ó, a sacolinha que tá ali embaixo. Pega ali. A gente sempre esquece de dar ao vivo, tem que dar depois o presente. Pô, vamos dar no... Aqui. Esse aqui? Tem aí? Não. Não tem nenhum ali? Não. Ah, então vai ficar pra depois. Tem que pegar depois. Vou ter que Tá voltar. lá atrás. Não, tá lá atrás. Eu vou te dar nos bastidores. Mas aí a gente deixa ali, ó. Tá bom. É um bonezinho da Pablo Bernard. A Pablo Bernard sempre manda um presente pros nossos convidados. Ai, que legal. Obrigada a todos vocês. Obrigada por poder estar aqui, compartilhar, por conhecer vocês também. Obrigado a você pela essa história maravilhosa. Isso aí. Até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Uhul.